né, todos nos conhecermos e dois, vocês entenderem por quê, né? Então, por que esse nome estranho, Wolbachia, uma bactéria, perigoso, não é? Porque isso, além de fazer parte do Paraupeba, mas isso já faz parte do país. Então, não só enquanto profissionais aqui, mas enquanto cidadãos também. Belo Horizonte já está acontecendo. Então, vocês vão ver, então é importante todo mundo entender. Então, a WMP, que é o nosso parceiro, digamos, é o World Mosquito Program, é uma organização sem fins lucrativos mundial. Ela já está em 12 países, a sede é na Austrália e no Brasil ela é representada pela Fiocruz. Então, a Fiocruz é a única detentora da metodologia, mas vem tudo lá da Austrália, etc. Enfim, já está aí há uns 15 anos em outros locais do mundo. Aqui está ruim, né? Vocês verem? Pode passar. Tá, não falou para passar aí. Então, bom, esses mosquitos Aedes aegypti, eles vão ser introduzidos com Wolbachia na população para reduzir a transmissão de arboviroses. Aí aqui vocês vão entender tudo melhor. Pode passar, Vitor. Vou fazer uma breve introdução. Arboviroses são viroses transmitidas por artrópodes. Essas são as mais importantes. Dengue, zika, chikungunya, acho que todo mundo já ouviu falar, febre amarela. Elas são transmitidas principalmente pela Aedes aegypti. A febre amarela não é mais no Brasil pela Aedes aegypti, mas no resto do mundo é. Então, toda essa pequena faixa do mundo, que contém mais de 120 países, sofre com essas doenças. A incidência aumenta cada ano, então cada ano piora, 96 milhões de casos estimados por ano e 20 mil óbitos. Então a carga é bem... Isso a gente sempre ouviu falar, acho que nunca ninguém teve essa dimensão, mas com o Covid ficou até mais fácil explicar de dengue e tudo, acho que todo mundo já está mais... Então vocês vão ver que tem bastante a ver. Quer que eu passe? Enfim, aqui é só um gráfico. Ele começou em 2011, só que desde 86, então vai fazer 40 anos que a gente teve a reintrodução do Aedes no Brasil e que a gente tem casos de dengue. Então é endêmico, todo ano tem, com alguns surtos piores. O pior, pode dar 2 cliques aí, por favor. Foi em 2016, a gente teve quase 2 milhões de casos, somando as 3 doenças, e 1.200 mortes. Então é muito grave, aqui é o gráfico de mortes, tá, de óbitos. E esse ano passado também foi um ano epidêmico, mais de 1,5 milhão de casos e 800 mortes. Só para vocês terem noção, só no Brasil. Pode. Se quiser passar também. Eu passo. Ah, tá bom. E aqui, não vou ficar entrando em mínimos detalhes, mas é só para vocês entenderem que a gente ouve, não deixe água parada. Cada um tem que fazer sua parte. É verdade? Sim, é verdade. Só que não é tão simples assim. O mundo que a gente vive, aí só olhar aqui da janela, figura igual, né? Esses problemas de abastecimento, vocês estão vendo as enchentes, tudo, né? Não preciso nem ficar falando. As condições precárias de moradia que a gente tem no Brasil e no mundo. O Brasil é modelo aqui, né? É um grande modelo aqui para a proliferação do Aedes aegypti, que sequer é daqui. As grandes viagens, então o Aedes aegypti sequer ele é daqui, ele veio do Egito, acredita-se, ele veio na época da escravidão num navio. Então hoje com o avião, igual o Covid, né? Estava lá, veio para aqui. Isso fica muito mais difícil. Aqui ninguém está com copo descartável, mas geralmente quando a gente vai dar as palestras tem copo descartável em todo lugar. Então é muito fácil falar, não acumule água parada. Se uma tampinha de garrafa pode crescer um mosquito, pode picar, você pode morrer, isso é bem difícil de controlar. E aqui, para vocês entenderem um pouco também uma pincelada nos impactos econômicos. Essa foi uma publicação mais recente, só que baseada na epidemia de 2016. A estimativa é que só no Brasil a gente gastou 2,3 bilhões só no combate ao vetor. Então, só no Brasil. Isso não é só combate ao vetor, são custos indiretos. Aí mais no fim vocês vão ver o como impacta. Impacta em toda a cadeia produtiva. Quando tem epidemia de dengue, os hospitais colapsam. Vou comparar a Covid, não é igual, a Covid foi bem pior, mas é a mesma dinâmica. As pessoas ficam doentes de dengue, os hospitais colapsam, as pessoas começam a morrer de outras doenças, porque não tem espaço, porque está todo mundo com dengue, as pessoas faltam no trabalho, na empresa, então é tudo um ciclo. Tem até questão de desigualdade de gênero nas países, enfim, Indonésia, por exemplo, já foi comprovado que as mulheres ficam em casa cuidando dos doentes de dengue, aí elas param de trabalhar, isso afeta toda a economia, enfim, do país. Então, só para... E aqui é uma brincadeira que a gente faz, né, mas assim, só para vocês entenderem a dimensão, 6 pessoas por ano no mundo morrem por
por causa de tubarão, 100 por leão, 60 mil por cobre, e aqui por outros humanos. E aí são, assim, geralmente é o que a gente tem medo de morrer, né? Esses animais e outros humanos. E mosquitos matam mais que todos juntos. Então, só para vocês entenderem a importância da biofábrica. O que a gente conhece até hoje de melhor para cuidar de doenças infecciosas são vacinas. Então, né, todo mundo já sabe disso. Não vou ficar... Para a dengue, a gente tem algumas, só que também não é tão simples. Tem que vacinar todo mundo. O Aedes aegypti transmite só no Brasil 4 doenças, tem Maiara também, que é menos importante. No mundo, mais de 15. E aqui as vacinas são, a princípio, para a dengue. Aí você teria que vacinar todo mundo, a vacina tem que pegar todas as idades. A primeira que foi lançada é só até 45 anos. Então aqui, quem já tem mais de 45 anos já não poderia. Tem uma do Butantan em fase final, essa aqui também era cara, e só quem não podia, quem não tinha dengue antes, nunca teve, aí podia tomar. Então assim, essa aqui foi lançada, vocês viram na TV, mas ainda o Ministério da Saúde está estudando, mas ainda a previsão é que tenha só particular, porque é tudo uma questão de você ter que ver se vale a pena, se compensa, se o risco, enfim. Então também não é tão simples a vacina. E aí por isso, a gente vai entrar no método Wolbach e vocês vão entender aí por que ele é tão importante no caso do mosquito. Então o que é Wolbach? É um micro-organismo intracelular, ele é uma bactéria intracelular obrigatória. Ela está presente em mais de 60% de todos os insetos que a gente vê. Então borboleta, aranha, em outros tipos de Aedes, no pernilongo comum. Então todo mundo aqui já foi mordido ou já entrou em contato com algum inseto que tinha Wolbachia. A Wolbachia que colocaram no Aedes aegypti, eu vou falar mais pra frente, ela estava naquela mosquinha da banana, que chama Drosophila. Aqui, na mosca da fruta. Então é uma bactéria que é encontrada por aí. O bicho morre, ela morre junto porque ela é intracelular obrigatória. Tá, ok? Tá rápido, vocês estão vendo? Tá. Aí o que descobriram lá atrás? Que um Aedes aegypti, se ele tivesse Wolbachia infectado naturalmente, um outro tipo de Aedes, não era o Aedes aegypti, descobriram que ele vivia só metade do tempo de vida. Ao invés de ele viver 30 dias, ele vivia 15. Aí falaram assim, se a gente colocar ela no Aedes aegypti, a gente vai diminuir um pouco o tempo de vida dele, talvez melhore. E eles ficaram 5 anos, isso na Austrália, tentando, isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica aumentada diversas vezes, um microagulhamento. Então eles tiraram essa Wolbachia, essa bactéria da mosquinha da banana lá e colocaram no ovo, isso é um ovo de Aedes aegypti. Todos vocês depois vão na biofábrica que já existe. Aí vocês vão ver, esse ovo não dá nem pra ver, né, Camila? É minúsculo. E aí eles conseguiram, eles falaram, bom, que bom, tomara que ele viva só 15 dias igual ao outro. Aí eles descobriram algo muito melhor. Eles foram reparar que ele não transmitia as doenças. Eles foram comprovando, artigo para todos. Então, primeiro dengue, depois zika, chikungunya, febre amarela. E aí foi a grande descoberta em 2008. E aí, depois, eles descobriram algo melhor ainda. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar de mosquito do bem, Aedes do bem, agora tem até propaganda em aeroporto, rodoviária. Se vocês verem, vocês lembram do que eu vou falar. Eles são geneticamente modificados. Aí você solta ele cruza e aí não nasce outro Aedes. Ok. É bom, funcionava. Só que todo ano você tinha que ir lá e soltar um monte de Aedes. Custava milhões e milhões de reais. Ou seja, não é sustentável. Você acabava com surto um ano, às vezes nem ia ter surto, porque depende do sorotipo, aí é mais complexo. Você gastava milhões, soltava esse mosquito, esse Aedes do bem, e ano que vem você tinha que soltar de novo, porque ele não reproduzia. Com a Wolbachia, então eles tiveram a segunda descoberta muito importante. Fêmeas com Wolbachia, cruzando com machos com ou sem Wolbachia, aqui é com, aqui é sem, tá? Elas geram proles com Wolbachia. Então, essa foi a segunda grande descoberta e sacada. Fêmeas com Wolbachia e machos sem, não, desculpa, quando o macho tem e a fêmea não tem, aí não gera descendentes. Então, dá uma diminuída um pouco nos mosquitos, mas o que nos importa são esses aqui. Isso faz o método ser autossustentável. Então, uma vez que você solta, ele permanece no ambiente.
Então é um método que já se descobriu, né, que é eficaz. Então a queda, aí quando se solta os mosquitos com Wolbachia e ele estabelece no local, a gente tem uma redução de 75% a 80% nas taxas de arboviroses, dengue, zika, chikungunya, etc. É seguro. Por que ele é seguro? Porque ela é intracelular obrigatória. Ela multiplica-se só em vertebrados. Então, se o mosquito morre, ela morre. Se ele te pica, não passa, porque ela é maior que o local onde ele vai picar. E a gente recebe picada, enfim, como eu falei no começo, desde sempre com insetos, né, que estão com Wolbachia. E por fim, ela é autossustentável. Não envolve modificações genéticas, é ecologicamente amigável e compatível com outras metodologias. Ou seja, tem algumas linhas que defendem que se a gente acabasse com esses mosquitos, também a gente ia ter interferência na cadeia, apesar que eles não são do Brasil, né? Mas assim, que alguns animais se alimentam. Nesse caso não tem mudança nenhuma. O mosquito continua, ninguém mata o mosquito, não tem inseticida, não tem nada, e ele só não transmite doença, que é o que ele faria de ruim. Ele é melhor que a vacina é melhor, tudo junto. A gente precisa fazer tudo junto, não adianta fazer um só. E tem que continuar cuidando dos criadouros e da questão dos recicláveis, mas é a única coisa que a gente entende hoje que é possível controlar, enfim, essas doenças. Bom, ele já está em 12 países, então esses 12 países aqui, está no Brasil desde 2015, mas teve alguns incentivos importantes nos últimos anos, então ele já está em Belo Horizonte, Petrolina, Campo Grande, Niterói e Rio de Janeiro. Belo Horizonte é mais recente, e Belo Horizonte, o que acontece? Vai ser o primeiro estudo clínico randomizado, que é o padrão ouro da ciência, do país. Então, em Belo Horizonte, o que eles estão fazendo? Eles soltaram em algumas áreas e outras não. E aí vai se fazer um estudo para ver qual é a eficácia no país. Então, se por acaso alguém mora em Belo Horizonte e fala, ainda está tendo muita dengue no meu bairro, muito provavelmente é duplo cego, então não é um pesquisador sabe, mas o seu bairro é aquele que não recebeu a Wolbachia, tá? É o controle, mas aí é por isso. Então a liberação dos mosquitos com Aedes aegypti, com a bactéria Wolbachia, já chegou em todas as regiões de BH, vocês sabiam disso? Todo mundo é de BH? Não. Está todo mundo aqui já no meio deles, né? Aqui são as ações que tem nas escolas, é super importante, vou falar mais no final. Mas esse aí é da Biofábrica de São Francisco? Exatamente. A que a gente vai construir vai soltar na bacia. Exatamente. Em Brumadinho. Bacia, 22 municípios, né? Brumadinho, mais 21 da bacia. E depois, a gente não sabe o que vão fazer, mas isso vai ficar para o Estado, e a intenção é que ele vire e solte no Estado inteiro e depois no país, que vai ser uma das maiores. Então, é uma política pública mesmo que a gente está construindo, né? Não é para um projeto que acabou. Bom, mais de quase 2.500 pessoas atingidas e 502 quilômetros quadrados cobertos. E aí, não, que deu erro. Bom, aí o projeto, como que é? Acabou a biofábrica, está acabando, a gente pode começar a fazer essa fase. Georreferenciar. Então, é uma fase complexa, não vou entrar em detalhes, mas mais ou menos eles mapeiam onde tem que liberar, porque vai soltar X mosquitos em tal lugar. Aí depende da densidade demográfica, depende do clima, depende de uma série de estudos. Eles georreferenciam e colocam armadilhas, porque vai soltar mosquito e capturar para ver se tem Wolbachia. Então, faz todo esse georreferenciamento da área. Por isso que eles sempre falam, a gente vai ter que revisar o projeto, a gente vai ter que ir logo, porque as condições até climáticas mudam, assim, né? Bom, aí tem engajamento social, que também a gente já vai talvez começar, enquanto a biofábrica estiver construindo. Então eles falam que eles são bem democráticos. Convidou, eles vão. Não tem partido político, religião, aqui igreja evangélica, eles vão em tudo. Chamou, eles vão, justamente para atingir a população. Por quê? Só solta mosquito se a população deixar. Se a população não deixar, não solta. Tem que ter de acordo deles. Mas geralmente a aceitação é muito boa, porque eles entendem, enfim, que eles vão, que vai ser um bem para todo mundo.
Aí tem telefone para ligar para dúvida, tem todo um sistema de incidentes que eles chamam, eles fazem um mapeamento antes para ver qual que é o entendimento da população e o depois. E aí chega o grande momento, que aí a gente espera até que vocês participem da primeira, vai ter, eu vou mostrar uma foto aqui bacana, que é a primeira soltura, ou é em tubos, aí vocês vão ver também na biofábrica quando vocês forem, mosquitos adultos estão passando, soltando, ou ovos, coloca uma caixinha e põe aqui água, comida, tudo que ele precisa ali para se proliferar, ele vai sair voando. E agora já estão começando a pôr drone. Esse projeto tem também nas ilhas da Polinésia Francesa, né? E lá eles fazem com drone para chegar em todas as ilhas. Aí depois vem o monitoramento, que eu falei das armadilhas. Isso é uma armadilha para pegar os mosquitos. Eles pegam essas armadilhas aqui, levam para o laboratório e no laboratório eles vão ver que aí é na Fiocruz, não vai ser na biofábrica. A biofábrica vai ser só um replicador de mosquito. Quando chegar ao nível mais ou menos de 70% dos mosquitos já com Wolbachia para de soltar, que aí já ele mesmo se, enfim, a manutenção é feita naturalmente, né? Então essa é uma foto que representa isso. Mais ou menos 12 a 16 semanas de liberação dos mosquitos com Wolbachia e aí eles vão suprimindo, aqui, né, desculpa, a liberação dos Wolbachia, eles vão suprimindo os selvagens e vão ficando todos com Wolbachia, passar do tempo. E aí, uma coisa interessante também, o Aedes daqui é diferente do Aedes de Brumadinho, cada um tem as suas características genéticas. Um dos primeiros passos, que eu nem falei aqui, mas é mais laboratorial, vai em campo, captura o mosquito selvagem, leva para o laboratório e cruza com a da Wolbachia que veio lá da Austrália, para ele ficar igual, para ele ficar com Wolbachia, mas com as características genéticas iguais de Brumadinho, porque senão ele chega lá e ele morre porque, enfim, ele tem outra, né, defesa. E por fim, chegaria mais a nossa parte, né, que é ver se os dados epidemiológicos do sistema de saúde, né, como eles estão, se eles estão baixando, aí comparar com controles. E aqui são algumas ilustrações de artigo que mostram isso. Então aqui na Austrália, esse aqui, então 2011 foi a soltura e eles ficam monitorando até 2015 o nível é quase 100%. Aqui a mesma coisa, continua igual, é que esses dados eles demoram para ser publicados, a gente só pode mostrar quando eles já foram, tá? Mas continua a mesma coisa há mais de 10 anos. Aqui é a mesma coisa, estado na Indonésia, então quase 100%. E aqui já é o resultado mesmo. Então aqui ó, são casos importados de dengue. Aqui são casos locais. Aqui praticamente acabou. Aqui ó, é a liberação da Wolbachia, aqui ela já é estabelecida. E aqui são os casos. Eles praticamente acabaram na Austrália. Mas ainda tem casos importados, então é isso, né? O mosquito voa, a gente vai e volta, ele entra no carro, entra no elevador, entra no avião, o ovo leva, ainda tem caso. Mas os locais praticamente foram erradicados. E aqui a mesma representação, mas na Indonésia. Então aqui a linha pontilhada são os controles e a linha contínua quando implementou a Wolbachia e as áreas com Wolbachia. Então elas praticamente, né, estão bem baixas e as pontilhadas ainda bem acima. No Brasil a gente tem uma evidência já, porque a gente precisa esperar ter um surto para ter a evidência, enfim. A gente tem essa evidência de chikungunya. Então aqui a liberação da Wolbachia, aqui o controle, então teve um surto lá em Niterói, e aí veio aqui a 90% e com Wolbachia praticamente a gente não teve caso de chikungunya. O surto lá foi de chikungunya. Aqui é um estudo que foi igual está sendo feito em Belo Horizonte, foi feito na Indonésia, eu vou mostrar os resultados dele em números, né? Mas ele garantiu aí 70% de redução dos casos de dengue, eu vou mostrar em números o quanto isso significa. Olha isso. Se fosse implementado em toda a Indonésia, a estimativa é que reduzisse 86% dos casos de dengue, só de dengue, nem estamos falando das outras.
6,7 milhões de casos a menos, 947 mil hospitalizações a menos, 3.154 óbitos a menos. Uma economia, isso só se fosse contando só de uma cidade, olha a carta, 980 mil dólares. Então, olha o impacto que essas doenças causam, né, na sociedade. E aí, o projeto, em termos financeiros, o investimento dele, então, contando a biofábrica, mais o projeto de soltura e tudo, que também é oneroso, em 2, 3 anos ele retorna com economias e gastos em assistência à saúde, queda de produtividade, então ele se paga, que é o que a gente estava falando de o quanto uma doença ou, né, qualquer agravo de saúde impacta financeiramente, enfim, toda a sociedade. Aqui é só uma figura do Paraupeba, tá? Esse desenho talvez vá sofrer algumas adequações, mas a princípio a gente vai fazer em 9 fases, então começando aqui por 4 municípios, depois pegando aqui alguns sozinhos, porque são maiores, até chegar em 3 Marias. E aqui foi uma coisa que a gente mesmo desenhou, que é bem um retrato do nosso projeto, né? Nosso, de todos nós. Então, a etapa, primeiro é a construção da biofábrica, a estimativa é que ela produza 3,2 milhões de mosquitos por mês. A segunda etapa é a implementação nos municípios, vai pegar mais de 1 milhão de pessoas, vão ser beneficiadas, e a gente espera que reduza 70%, 75% dessas doenças, 80% das hospitalizações. Isso equivale a 60 mil casos em anos epidêmicos. Então, uma vez implementada, de passar por uma epidemia, 60 mil casos a menos nesses locais, né, do Paraupeba, e uma economia de 12 milhões de reais por ano em gasto com saúde. Então, esse dado é muito importante, né? Isso aqui a gente vai poder, os municípios atingidos vão poder investir em outras questões de saúde. E esse, só é interessante falar, esse projeto não é de reparação, é de compensação. A gente está compensando esses municípios pelo dano, né, que irreparável. Mas dengue já é um problema, igual eu mostrei, anos no Brasil, mais de quase 40, e o rompimento não teve uma relação causal com isso, tá? Isso é importante, inclusive como chama RC, Reinaldo? Reinaldo, depois a gente vai marcar de apresentar para todos os RCs. No caso da Volbáquia, você pode jurar o céu, porque realmente é o céu isso. Eu tô pensando, foi encantado. Mas eles ajudam mesmo, já é normal. E tem todo esse retorno. Então depois a gente vai passar também para os RCs, tá bom? Com mais calma. Perfeito, excelente isso. Aqui é só o cronograma, expectativa de 5 anos. Então aqui acabou a biofábrica. A gente vai começar as fases, né? Então, engajamento, liberação, monitoramento quinzenal, mensal, aí volta. E aí vai andando em todos os municípios até chegar no 6º ano, contando com o ano da biofábrica. Aqui eu nem vou entrar, a Camila vai falar bem melhor, mas é só onde é, né? Onde será a biofábrica. Aqui são só umas fotinhos nossas lá no terreno, com todas as equipes que já passaram. Aqui é o pesquisador responsável. Se vocês agora vão ouvir falar da Volbáquia, está toda hora na TV, no Fantástico. Ele é uma pessoa super acessível, né? Uma gracinha. Ele, o time dele, enfim. E aí, mais pra frente, lá na biofábrica, também vocês vão poder conhecer. Aqui são ovos, tá? Aqui tem milhões e milhões de ovos ressecados. E aqui as bacias que vão ficar na biofábrica, vocês vão ver melhor. Num calor bem gostoso, úmido. E aí, só para fechar, para vocês entenderem a amplitude disso, a gente mesmo, a Vale, né, vai bem de acordo com as novas diretrizes sustentáveis da companhia. Esse projeto, ele é meta da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a redução das arboviroses é meta da OMS, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a indicação do método com Volbáquia já foi indicado para arboviroses. Então, assim, de maneira direta e indireta, esse projeto ele está aí nos ODS e recomendação da OMS. E aí ele está na linha da saúde, né, que é um dos ODS, mas ele tem a ver com vários outros, que é a redução da pobreza,
como é que fala? Saneamento básico, cidades sustentáveis, de clima e até o que eu falei, de gênero e tudo. Porque se as pessoas vivem doentes com dengue, por exemplo, Indonésia, Brasil mesmo, todo ano dengue, chikungunya, teve a microcefalia, vocês viram, né? Então tem diversas famílias que têm que cuidar desses bebês. Então isso aí perpetua as pessoas na pobreza e aí, enfim, igual eu falei no começo, até de gênero, enfim. E aqui são só algumas mídias. Então, a Fundação Bill Melinda Gates financiou por muitos anos a WMP. Agora parece que o valor aqui acabou, mas aí é por edital. Aqui é o Dr. Luciano. E aí algumas reportagens da Nature, né, que é um dos eventos para a gente assistir aí nos próximos anos, do New York Times. Aqui é o ex-ministro da Saúde, essa atual, né, que ela era da Fiocruz, agora ela está na saúde. E que é uma soltura na Colômbia e no Vietnã. Essa é a primeira soltura, então sempre tem um evento desse. A gente vai todo mundo. Não, isso é no Rio de Janeiro. São Paulo não tem. O governo já acionou eles, quer fazer isso, que eles não têm mão de obra, assim, não tem que profissionalizar o projeto, porque ainda é com fundos de academia, é complexo ainda. Mas o governo de São Paulo parece que quer, mas ainda não. Aí a gente vai entrar nisso. Os financiadores desse projeto é a Vale, né? As instituições, a WMP, né? O World Hospital Program, o Ministério da Saúde sempre faz parte, que é a Fiocruz, e as secretarias de saúde de Estado, de educação também fazem parte, e as municipais. E aí ele em outros âmbitos, né? Não só que esse é da Vale, mas aí ele tem outros financiadores, como eu falei, aí DECIT, fundações, etc. Era isso, gente. Que são só alguns artigos que eu devo fazer. Alguma dúvida? Todo mundo? O mosquito erradica a malária também? Não, a malária é outro mosquito. Ótima pergunta. É outro mosquito, a malária anófilis, não é esse. Mas no laboratório deles tem lá uma pesquisa com anófilis, porque, assim, a princípio só tem para Aedes aegypti, mas leishmaniose também é outro, não é nem mosquito, né? É um fleboto, mas enfim, coloquialmente é um mosquito. Mas já tem algumas pesquisas para tentar fazer a mesma coisa, mas ainda não. Está em... porque é outro. Dos 26 municípios, você sabe quais são os quatro? Não sei, eu preciso olhar isso. Não sei. Não. Já soube e esqueci. Você não fala. Fala. Preciso olhar isso. Quem é de fora. Tá bom. Pode deixar. É que foi fechado antes do acordo. Só que também tem um detalhe. Eles falaram que às vezes vai dar a mesma coisa o valor, né? Viu, Gustavo? Na última reunião que a gente teve com eles, eles vão revisar o projeto. E que talvez não faça diferença o valor, até porque produz mais, então talvez até englobe todos. Eu falei que a gente não tem, assim, não tem obrigação, não tem. Mas se for a mesma coisa, eles meio que falaram até que vão fazer por conta, né? Lembra? Você tava. Mas ficou assim, vamos ver. Eu acho que um ponto importante aqui, a gente entender, mencionou agora no final, que é um compromisso, e aí, compromisso de compensação pós-movimento, e que precede o acordo. Né? Então, ele foi acordado, foi acertado aí antes do acordo, foi transportado para dentro do acordo para seguir todo o rito de governança, mas que foi um dos primeiros pontos já acordados com o Estado, né, de Minas Gerais, já dentro do processo de compensação. Então, ele realmente tem essa grande expectativa, né, de sucesso. Para a gente demonstrar aí, eu acho que ele trouxe, além dessa expectativa, uma grande discussão dentro da aprovação, né, do CAPES. Então, a gente passou por vários processos ali, ele teve esse foi aquele primeiro que trouxe a discussão, vários pontos ali que a gente teve que fazer esse alinhamento com a FGV. Né? Então, acho que ele tem uma grande responsabilidade dentro do que a gente espera, né, de sucesso do projeto. E aí, como vocês viram, a biofábrica é a primeira etapa, é a primeira fase. Ele teve que se estender por outros 5 anos após a
conclusão dessa etapa. Então, realmente aí a gente está nessa grande espera aí, realmente do sucesso dessa implementação. E cumprimento óbvio do cronograma, né, que é um dos grandes pontos que a gente tem que garantir agora dentro do que está previsto no próprio acordo. Nós temos um compromisso não só com a construção, mas também com a implantação, soltura, tudo. Não. Nós vamos até o final da construção. É a entrega da obra. Mas, assim, em termos por exemplo, a FGV, ela audita a gente a parte da construção. Né? A parte da operação, eu sei que vocês vão acompanhar, né? Eu não sei muito bem qual que é o escopo de trabalho, mas quem faz a operação é a Fiocruz. Né? Exatamente. E aí a Vale, a Nádia, o Gustavo, a Sara vão acompanhar. Mas a Fiocruz não audita a operação. O limite de bateria dela termina É a primeira fase. A primeira fase. Só a primeira fase. Do projeto Copac, que é a biofábrica. Isso, mas está no valor, né, para todo mundo saber, são 67 milhões que a gente tem né, no termo de compromisso, né, para tanto a implantação quanto a operação. 67.900. Beleza, pessoal? Muito bom, né?